Pessoal, eu vou começar uma série de vídeos que visam facilitar o diálogo entre o ortopedista e os pacientes, principalmente os cirurgiões de ombro. Então eu vou dar algumas dicas a respeito de termos que a gente usa e tentar definir melhor para vocês o que são esses termos, que eu acho que com o entendimento de vocês, pacientes, acerca destes termos, vai facilitar tanto para o tratamento quanto para o entendimento do diagnóstico, que às vezes é um pouco complexo. Muitas das vezes o paciente procura a gente com alguns termos que não são bem a tradução do que ele sente. Então isso às vezes dificulta um pouco o diálogo. Por exemplo, muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro e fala: não, doutor, eu tive uma luxaçãozinha. Luxação é uma das lesões mais graves que tem para articulação. Então, a gente precisa entender melhor esse diálogo. Então, eu vou tentar traduzir hoje o que é uma contusão, um entorse, uma luxação e uma fratura. São coisas bem básicas. A contusão é quando você tem um trauma, ou seja, na articulação ou no meio do membro, e que você não vai ter fratura, você não vai ter um deslocamento da articulação para levar a uma deformidade maior, um desencontro entre os ossos. Então é uma pancada normal que a gente dá no dia a dia, bater o pé aqui, bater o braço ali. Então essa pancada menor, que não traz repercussão nenhuma maior, é a contusão. Provavelmente é essa que o paciente quer falar quando ele chega lá no consultório e diz que teve uma luxaçãozinha. Ele provavelmente está querendo dizer que teve uma contusão leve, que existem vários graus de contusão. O outro termo é o entorse. O entorse é quando o paciente faz um estresse na articulação, ou seja, um movimento articular acima do normal, que vai levar a dor articular, inchaço, e que pode estar acompanhado de lesão dos ligamentos, que a gente vai mais na frente em outra conversa explicar o que é. Pode ter uma alteração ligamentar nos ligamentos ou uma alteração na cápsula articular, no tendão que cerca essa articulação ou na musculatura. Esse é o entorse. Existe também a luxação, que é a famosa luxaçãozinha. A luxação é quando você tem um estresse articular, ou seja, um movimento articular que exceda o movimento normal da articulação e que leve a um desencontro dos ossos que formam aquela articulação, gerando uma deformidade, ou seja, um osso vai sair do alinhamento com o outro e ele pode permanecer desalinhado ou retornar. Pode ser um desvio parcial ou total, aí vai depender, o médico vai fazer essa graduação e essa identificação. Mas a luxação é esse trauma grave que vai ter, com certeza, uma lesão capsular, uma lesão ligamentar, podendo ter uma lesão tendina, uma lesão muscular, e que pode estar associada a uma fratura também. Então, a luxação é esse trauma grave. Já que nós falamos em fratura, vamos continuar. A fratura é quando você tem uma lesão no osso. Existe uma ruptura da camada do osso, da camada externa. Ela pode ser só na camada externa, que são um tipo determinado de fratura. Ela pode seccionar todo o osso. Ela pode seccionar só a camada interna do osso e deixar a camada externa aparentemente íntegra. Então, a fratura é quando você tem uma lesão na integridade do osso, em que há uma ruptura dessa camada do osso e há podendo haver um deslizamento, um desvio desse
fragmento que quebrou ou não, ok? Então, a lesão da estrutura óssea, a fratura. Alguns perguntam, doutor, foi uma fratura ou foi uma fissura? A fissura e a fratura são a mesma coisa, só é uma questão de classificação. Fissura é quando é uma lesão menor que não rompeu todas as corticais do osso. A fratura, que também é a fissura, normalmente a gente usa quando rompeu todas as camadas do osso. Então, fratura e fissura é a mesma coisa, ok? Então, essa é a minha informação inicial. Eu continuo aqui à disposição. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, mandar algum tema, podem enviar, a gente prepara e vai trazer a resposta para vocês. Darei preferência a alguns temas específicos do ombro, que é a minha especialidade. Mas nada impede que você faça um questionamento de outro tema, que também terei o maior prazer em responder e trazer a você uma informação o mais próximo do seu entendimento. Muito obrigado e uma boa noite.